MacBook Pro M3 Pro. Como esse notebook sai no dia a dia de trabalho? Como esse notebook se comporta frente às tarefas executadas por alguém que vive isso o dia todo? É isso que eu vou te responder no vídeo de hoje, num modelo de entrevistas aqui no Podia Ser um E-mail. Lembrando que se você quiser comprar o seu MacBook Pro M3 Pro, tem links aqui na descrição e comprando por lá você nos ajuda a trazer mais conteúdos e manter a produção de vídeos aqui no canal. Agora vamos de vinheta para a gente entender um pouco mais como é o dia a dia de uso de uma máquina como essa. Para o vídeo de hoje eu trouxe uma proposta diferente aqui para falar sobre essa máquina. Eu convidei o Bruno para falar um pouco mais sobre o dia a dia de uso com essa máquina e, enfim, passar para vocês um pouco de como é a experiência com esse notebook que tem um processador muito bacana, que tem um processador que chega aí quase no topo da escala atual de venda da Apple, e contar para vocês os pontos positivos, negativos, né, as coisas boas e as coisas não tão boas assim de usar essa máquina para trabalhar, para melhorar a sua produtividade, para ser um melhor trabalhador, para trabalhar de forma perfeita. Bom, vamos lá, Bruno, como você está usando o M3 Pro no seu dia a dia? Quais as tarefas que você executa com essa máquina? As minhas tarefas diárias, elas consistem em, primeiro, trabalhar no canal, e daí eu não edito muitos vídeos grandes. O que eu faço é mais um trabalho gerencial, então eu vou usar muito o Notion, muitas abas abertas, geralmente eu vou ligar ele no monitor 4K da Samsung e vou ficar com ele embaixo, mais um monitor em cima para separar tudo, né? Um Spotify aqui embaixo, trabalhando mais em cima. Então eu sempre preciso de bastante aba aberta, bastante coisa em paralelo, enquanto eu tô trabalhando no dia a dia. Já quando eu chego em casa, eu tenho dois hobbies que acabam exigindo mais do notebook. O primeiro deles é criar e produzir peças com impressora 3D. Então eu uso um software que é o Autodesk Fusion e depois eu jogo esse produto que vai estar ali, que eu desenhei, para um outro software que vai recortar, que é o Creality Print. Tem também a parte de tocar guitarra e gravar as músicas, que daí eu vou ter que abrir os programas de edição de música e que exigem mais do computador. Uma vez ou outra eu edito alguns vídeos curtos aqui do canal, mas eu uso o CapCut e ele é bem tranquilinho. Outra coisa que eu queria te perguntar, Bruno, é que assim, todos os MacBooks que passaram pelo estúdio até então tinham 8 GB de memória RAM. Entretanto, esse que você está usando agora tem 18 GB de memória RAM. Onde você sentiu a maior diferença usando um notebook com mais 10 GB de memória RAM? O meu último notebook era um MacBook Air M2. Era um notebook que rodava bem a maioria das coisas, mas que ele estava sofrendo muito com o fato de ter 8 GB de RAM. Como eu falei no começo, eu gosto de ter duas telas, então o MacBook M1 ele sofria muito de ser colocado com uma tela adicional 4K. O M2 já foi muito mais tranquilo ter tanto a tela dele como mais uma tela 4K. Agora, os 8 GB de RAM era o que estavam fazendo ele ficar muito fraco, assim. Eu lembro que quando eu tentava usar o Autodesk Fusion mais o Chrome, se eu não tinha acabado de resetar o computador e meio que limpado o cache, ele não aguentava. Ele ficava tipo lerdo, dava alt tab, ele pensava. Nossa, era um saco, principalmente em momentos em que meu armazenamento estava com pouco espaço. Então a Apple é conhecida por pegar a memória RAM, jogar algumas partes dela no SSD, que é bem rápido, mas com isso, quando ele tá com pouco espaço, ele fica uma carroça. Agora, com 18 GB, a verdade é que o desempenho desse notebook pra mim, assim, eu acho que tá até sobrando. Eu faço tudo que eu fazia antes, só que agora tudo tá aberto. Sem noção. Eu abri esses dias o Autodesk Fusion, que eu tava mexendo na peça, daí eu abri o Photoshop, abri o Creality Print, então só esses dois já estavam dando problema. Eu abri mais um Photoshop por cima e tava usando todas as minhas abas e tava tranquilaço. Então, pra mim, esse é o grande avanço que eu tive saindo de um Air para um Pro. Agora me conta uma coisa. Sobre o uso do MacBook Pro M3 Pro, qual o tipo de usuário mais se beneficiaria dessa máquina no seu dia de trabalho? Quando a gente fala de diferenciais do notebook, eu acho que a gente pode separar em dois segmentos. O primeiro é algo que todos os MacBooks vão ter e o segundo é o que só o Pro tem, né? Quando a gente fala de MacBook no geral, eu acho que o trackpad é incrível, eu consigo transitar entre aplicativos e os mesmos atalhos que você tem num aplicativo, você tem no outro. Então, às vezes você esquece que você tá num aplicativo e no outro, tipo rotacionar coisas em 3D em aplicativos de edição 3D. Sempre é o mesmo comando, sempre 3 dedos, roda tudo, enfim. Você sente que você não perdeu ou que você ficou meio burro trocando de software. Eu acho isso daí super legal. A segunda coisa é a digital, então eu consigo usar para pagamento, já tá tudo cadastrado, eu uso tudo as senhas ali na digital, tudo muito fácil. Parece que no dia a dia as coisas fluem muito bem com ele. Só que no MacBook Pro a gente tem primeiro uma saída de som muito bom, é realmente muito legal ouvir música nele, ver um filme e todo o resto.
resto, só que ele tem também um microfone de qualidade, que foi aprimorado. Então eu consigo gravar algumas ideias musicais sem precisar ligar ele na placa, ligar o microfone e fazer tudo isso. Tem essa facilidade, então tudo que eu faço vai super bem. E claro, tem a bateria, né? Agora, quer dizer, antes já durava o dia inteiro, mas agora dura ainda mais. E se eu preciso fazer algo um pouquinho mais pesado, como é o caso de editar um vídeo lá no CapCut, que não é horrivelmente pesado, mas já puxa um pouco mais, eu ainda consigo chegar no final do dia. Ou seja, você tá me dizendo então que a gente pode meio que assumir a morte dos notebooks com 8 GB de memória RAM? Ninguém mais se beneficiaria disso? Porque no caso da Apple, os 8 GB são os mais baratos, né? São bem mais baratos, afinal de contas. No geral, eu ainda acho que pode valer a pena você ter um MacBook de 8 GB se você tem um trabalho mais simples e que não precisa rodar tanta coisa em paralelo. Pro meu trabalho do dia a dia no Escolha Segura, eu não estava sofrendo com esse equipamento. A partir do momento que eu comecei a desenhar mais coisas em 3D e que às vezes, sei lá, eu tava desenhando lá no Fusion, tá? Alguém me chamava para resolver as coisas do canal, eu ia lá tentar resolver e deixava em background aquele aplicativo. Pronto. Todo o resto já ficava lerdo, já era muito chato. Então, conforme eu precisei usar ele um pouco mais pesado, você já começa a sentir que ele tá perdendo. Por exemplo, usar um Photoshop já é algo que alguns meses atrás eu percebia. Se eu abrir o Photoshop, eu tenho que editar a foto e fechar ele para continuar o meu dia normal. Eu não consigo deixar ele ali rodando em paralelo e seguir o dia de forma comum. Ou eu vou precisar ficar resetando o computador todos os dias, que é algo que faz tempo que a gente sempre fala que é legal do Mac. Você fecha, deixa e esquece, né? Mas ele foi ficando cada vez mais lerdo. E eu acho que agora a gente tá num ponto onde 8 GB tá ficando crucial para quem quer ter um pouco mais de desempenho em multitarefa. Então a minha opinião é, se você tem um trabalho mais gerencial do dia a dia, 8 GB serve. Se não, tenta pegar um com 16. Foca em pegar um modelo às vezes do ano passado. Então em vez de pegar um M3, pega um M12 com 16 GB. Vai ter um desempenho bem melhor. Agora vamos falar sobre uma coisa que, pode desagradar algumas pessoas. Essa máquina, na data que a gente tá gravando o vídeo, custa aí por volta de R$13.700. Você me diria que o MacBook Pro M3 Pro vale a pena nesse valor? Ele se paga com o tempo? Ah, e só um disclaimer rápido aqui, tá? O valor que eu tô comentando é sobre a máquina de 18 GB de RAM e 512 GB de SSD lá na Go Imports. O link, se você quiser uma igualzinha a essa, tá aqui na descrição, tá? Se esse modelo vale a pena por 14 mil é uma questão bem complicada, tá? Porque eu acho que assim, ele é um computador topo de linha. Então você tem uma tela com HDR incrível, você tem um som muito bom, você tem um microfone muito bom, tem uma construção realmente boa e um desempenho que é um pouco complicado, porque o M3 Pro, o que ele fez? Ele aumentou o número de núcleos de eficiência e reduziu os de potência para melhorar a bateria, mas não são todos os aplicativos que estão exigindo isso. Com isso em mente, em alguns aplicativos ele pode acabar saindo pior do que o modelo M1 Pro ou M2 Pro. Então, se você tem o M1 Pro, não precisa fazer upgrade, nem M2. O que esse cara vai trazer é um pouco mais de inteligência artificial, que acabou de ser anunciado, mas assim, na boa, não acho que seja um diferencial tão grande e vai ter essa eficiência de bateria. O problema é que o mercado está inundado com o M3 Pro e não tem mais tantos M1 Pro e M2 Pro em promoção. Se você encontrar, pode ir tranquilamente com esses outros modelos, mas se você só tiver o M3 Pro disponível, eu acho que é um notebook que ele consegue atender muito bem. Por quê? Ele consegue ser pequeno, eu consigo agora jogar com ele, com o Whisky, porque tem o Gaming Port Toolkit, né? Então alguns jogos dá pra jogar, roda mal, vou ser sincero com vocês, roda mal, mas um joguinho ou outro agora já tá aumentando a biblioteca dele, então eu consigo jogar, consigo trabalhar, consigo fazer as coisas por hobby, consigo também ouvir uma música, ver um filme legal, porque a multimídia dele é muito boa. Então é um notebook que me acompanha a todo momento. Eu meio que abri mão do tablet, então eu tenho o celular e o notebook e pra mim funciona super bem dessa forma. Então, como eu trabalho muito com isso, eu acho que pra mim ele faz sentido, ele me atende. Mas 14 mil reais é bem difícil. Talvez você possa querer pegar, por exemplo, um Acer Triton com 32 GB de RAM, com 2 TB de SSD, com uma RTX 3060 e ele vai sair metade do preço, 7 mil reais. O problema dele é que ele vai ser muito mais grosso, ele vai ter um sistema Windows, se você gosta do Mac, você vai ter que ficar com o sistema Windows, e claro, ele esquenta bastante. Bruno, muito obrigado por responder as minhas dúvidas, responder um pouco sobre como é o dia a dia de uso com uma máquina tão poderosa como essa, e fica muito bacana também saber um pouco de como é a sua experiência trabalhando nos dois canais, gerenciando toda a equipe e até mesmo incluindo aí alguns trabalhos de impressão 3D, não é mesmo? Bom, muito obrigado, Bruno, pela participação. Se você também quer um MacBook Pro, um MacBook Air, qualquer equipamento da família Apple, dê uma olhada aí nos links da descrição, que comprando por lá você nos ajuda muito a manter a produção de vídeos aqui
aqui no canal e trazer sempre mais conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da entrevista de hoje. Eu sou o André, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.